Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui, quando o padre Hipólito coloca, para aquela turba que está ali, o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Porque a audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se ao batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente, de cérebro e coração renovados, no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigos simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e construtiva, para que se dilate no mundo a noção do universo infinito, e castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram proferidas mostraram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro: basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança. Apenas adultos, jovens e velhos, de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. Então nós vemos que as palavras ali
Só alguns conseguiram entender ou sentir. E a colocação, a visão do André de que não existem crianças, nós vamos ver em outros livros, né, que as crianças que desencarnam antes dos 7 anos, elas voltam para o plano espiritual no perispírito da última encarnação, porque não se formou o perispírito na encarnação que elas estão. Leva 7 anos, em torno de 7 anos para se formar. Então volta ao perispírito anterior, se havia desencarnado como adulto, na última encarnação ele continua ali no plano espiritual com aquela última encarnação como adulto. Se havia desencarnado como criança, depois dos 7 anos, ele volta para os planos, no plano espiritual, onde se cuida de crianças, né? Nós vamos ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, onde nós vemos essas casas que cuidam das crianças que desencarnam depois dos 8 anos, né? 7, 8 anos. A princípio, impulsos de reação afloraram-me o espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhe as vítimas indefesas? Então a gente está vendo aqui a vibração do André cair. Nós estamos vendo ali ele ficar com raiva, ele entrar numa vibração que não ajuda ali em relação a esses irmãos que estão dizendo impropérios, são irmãos difíceis, mas são irmãos, eles estão na ignorância, eles não conhecem, né, a verdade. A nosso favor contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me justificando o instinto de reação. Olha aí, instinto de reação, é o instinto que está aflorando ali. Então ele já não está mais analisando com todos os saberes que ele detém ali, né? O homem velho se aflorou ali nele. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Uma aparência horrível, né? Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão Padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários? Quer dizer, sicários são aquelas pessoas cruéis, aqueles sanguinários, né? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto: André, extingue a vibração da cólera injusta. Injusta porque são irmãos que precisam de conhecimento, são irmãos que ainda não conseguiram entender a misericórdia de Deus, né? Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Vou repetir. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico, quer dizer, não julgues. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino. Irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Olha a mudança de visão, olha a visão do Jerônimo, né, que o André não estava conseguindo ter. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados
sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem, a verdadeira caridade para com esses infelizes que desconhecem, né, a palavra misericordiosa do Pai. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz para condenar e guardemos a voz não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Olha que chamada ali que o André levou, né? Chamada essa que se fez necessária, porque ele baixou a vibração dele ali com críticas e julgamentos, né? Ele iria irracionalmente querer revidar com aqueles irmãos coitados. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho, para esquecer o homem velho, né? O homem velho tinha aflorado ali nele, que gritava dentro de mim. Então ele orou pedindo forças a Jesus para que ele pudesse esquecer aquele homem velho que estava surgindo ali no instinto, né? Dentro dele. Com a invocação ao plano superior por meio da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência, né? Então, na hora que ele orou, suplicou a ajuda para que ele modificasse os sentimentos, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecer a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava paciente e amigo as palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Então nós vemos aqui que eles estavam ali combatendo o bem pelo desespero, pelo desconhecimento que existiam neles da verdade maior, né, das leis de Deus. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso, né? As leis de Deus são justas e misericordiosas. Alguns laços, alguns cordões estavam, né, ligando esses irmãos a esses algozes. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomando de súbita piedade, notei que ao serenarem as ironias dos maus
e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores, confesso, a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz, todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Perdão. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mão postas a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano: Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de vários credos religiosos conhecidos na crosta. E os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me, por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzidas distâncias, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, chicotes, né?
sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou, em passos tão apressados quantos lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser, e possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Então a Zenóbia conseguiu ali fazer com que eles se aplacassem e voltassem à vibração, voltassem a se integrar à vibração de ajuda, a vibração superior que estava ali para ajudar todos os irmãos, todos, indistintamente. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam a providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, sagazes, rapidamente, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso,
do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Perdão. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se a frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo: Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Então ela conseguiu chegar a amplos lugares ali no abismo, né, com aquele aparelho que aumentava a voz dela. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: Regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai sobretudo na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentores de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai
e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro, vamos lembrar que um lustro são 5 anos, então faz mais de 5 anos que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço por meio do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos à frente do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desestimando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga se lhes há a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro répito? Quer dizer, desde a primeira ação de opor-se, né? Desde do primeiro desafio. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro répito à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem substancial modificação para o bem. Sofredor algum será recolhido, tão só porque implore abrigo com os lábios.
Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde, quer dizer, em vão, rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiram-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. O padecimento da ignorância de fato não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos, todos os vestígios das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza de seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Por quem ele deveria chorar? Por aqueles que estavam ali ajoelhados pedindo ajuda ou pelos seus verdugos que ainda não tinham aberto os olhos e os ouvidos e o coração para as palavras de Jesus? Quem estava em pior situação? Quem precisava mais de oração? Quem precisava mais de piedade? Então nós vemos que o André Luiz caiu em si e viu o quanto os ensinamentos de Jesus são necessários, o quanto nós ainda precisamos aprender e entender esses ensinamentos
que nós não podemos julgar, nós não podemos baixar a nossa vibração, porque o julgamento faz isso, baixa a vibração, nos coloca, né, na mesma sintonia daqueles que estão ali, né, cometendo erros. Então, aí ele viu ali que ele tinha que ter para verdugos, perseguidores e perseguidos o mesmo sentimento de misericórdia, o mesmo sentimento de pena, dirigir a eles as suas mais profundas orações, porque todos eles precisavam dessas orações para poderem acordar. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.